gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto super ultra mega blaster aqui no nosso mundo materno, que faz muito sucesso quando eu falo. E eu entendo, porque é uma fase que todas nós mães passamos de uma forma ou de outra, e surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos, e eu já falei várias vezes sobre isso, e principalmente na situação em que eu me encontro, muitas mamães sentem dúvida e querem saber como é que está acontecendo aqui em casa. Bom, vocês já viram aí no vídeo, no título do vídeo, e hoje a gente vai falar sobre o desmame do Matheus. Essa é uma pergunta que eu recebo sempre. Essa, assim, eu já fiz acho que uns 2, 3 vídeos sobre amamentação e todo mundo pergunta, todo mundo gosta. E o Matheus já passou dos 2 anos e ele ainda continua sendo amamentado. E aí surgem muitas questões. Até quando? Como é que tá sendo? Você tá aguentando? Muitas coisas. E realmente aconteceram muitas coisas de uns tempos pra cá. E eu precisava vir contar pra vocês. Muitas coisas eu até já contei no Snapchat e tal, mas eu precisava vir fazer um vídeo pra registrar esse momento, porque muitas coisas realmente aconteceram. Então, assim, eu já começo o vídeo dizendo que não, Matheus não está desmamado ainda. E isso, por um lado, é uma grande frustração minha, mas por outro, eu não estou tão triste porque eu cheguei a um ponto em que eu me conformei com a situação dele ainda estar mamando e eu me conformei em realmente esperar o tempo dele. Por quê? Eu já passei por diversas fases nessa amamentação, onde eu lutei para amamentá-lo quando ele era pequeno, que o médico mandou inserir a fórmula e eu me recusei, então eu fiquei com medo, né? Do empoderamento de realmente eu consigo e eu consegui. A dificuldade da introdução alimentar por conta da amamentação. A amamentação prolongada após os 6 meses. A amamentação após 1 ano. A cama compartilhada, as noites mal dormidas. As críticas da família e de quem tá ao entorno, porque pra maioria você é uma louca que tá amamentando ainda, e daí não sai mais nada, o que você tá dando pra ele. Então, assim, eu já passei por diversas fases, e eu vivo diversas fases todos os dias. Por quê? Por um lado, como eu já disse, eu já me conformei em esperar o tempo dele, e eu sinto que ele ainda tem essa grande dependência comigo, justamente por ele usar o peito como chupeta e de acalento nos momentos de nervosismo e ansiedade e pra dormir. E, assim, por um outro lado, eu sinto que ele poderia estar muito mais amadurecido se ele já tivesse largado o peito, por conta dessa insegurança que ele sente quando ele não está no meu peito, né? Então, assim, hoje a gente já evoluiu muito, porque se eu deixasse, ele ficava pendurado no peito o dia inteiro. Ele não almoçava, ele não tomava café, então, assim, era no peito o dia inteiro. Eu já tentei fazer o desmame dele forçado algumas vezes, e foi muito frustrante pra mim e pra ele, e eu me senti muito mal. E uma coisa que eu escutei do médico, e eu escutei de várias pessoas, é que isso tem que vir de mim. Eu cobrava outras pessoas, por exemplo, o meu marido, porque eu falava que eu precisava de ajuda e que eu sozinha não ia dar conta. E isso é uma coisa que ainda passa na minha cabeça, porque às vezes eu sinto que a minha presença dificulta muito, porque se o Matheus tá me vendo, ele quer mamar. Então, assim, ele não vai aceitar outra coisa que não seja o peito. E outra pessoa fazendo ele dormir, estando com ele, ele aceita. Então, eu falava que eu precisava muito da ajuda de outras pessoas. Mas, no fundo, realmente isso depende de mim. Porque eu não posso fugir a cada momento que eu quero que ele não mame. Ele tem que saber que eu vou estar lá, mas que ele não precisa mamar mais, né? E que ele pode dormir de outras formas. E que ele pode se sentir seguro de outras formas. Então, é assim, uma confusão psicológica muito grande que acontece nesse momento, né? E nas minhas tentativas de parar a amamentação de forma meio que forçada, foram muito frustradas. Então, eu decidi não parar, né? Só que assim, eu precisei parar de amamentar forçadamente. Não foi nem forçadamente por mim, né? Não foi assim, porque eu decidi. O meu seio começou a rachar. Eu achei muito estranho. E evoluiu muito rápido. As rachaduras evoluíram muito rápido e começaram a formar feridas muito fortes, muito profundas nos meus 2 seios. E foi um dos piores momentos que eu já passei. Foi muito pior do que o início da amamentação, que você passa pelas rachaduras e tal. Foi muito pior.
E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia se era devido ele ficar muito tempo no peito só chupetando. Eu não sabia se eram rachaduras normais. Sei lá. Por conta do tempo de amamentação dele, de mais de 2 anos. Eu não sabia se era sapinho, porque eu já tive sapinho com ele uma vez. E eu passei remédio e sarou. Então, assim, eu tentei de várias formas. Eu usei pomada, eu usei casca de banana, eu tomei sol, eu usei remédio pra sapinho, né? O que eu tinha usado, né? Eu comprei outro, do mesmo que eu tinha usado da outra vez que eu tive. Eu passei, não adiantou. Gente, eu tentei de tudo. E assim, eram dores insuportáveis. Só de pensar no horário que ele ia mamar, que ele vinha pedir o peito, eu já ficava assim... Gente do céu, é uma agonia, porque você não quer que ninguém chegue perto, tocar dói, e você vê o desespero dele em querer mamar e você recusar. Então, assim, era um sofrimento físico e emocional muito forte mesmo. E enquanto eu amamentava, eu chorava de dor e de desespero e de frustração, né? Então, assim, foi um momento muito difícil. E, assim, como eu já estava conformada em esperar o tempo dele, eu fiquei muito pior por saber que eu tava fazendo uma coisa forçada. Porque muitas mães falam, ai filho, tá dodói. Aí passam coisa ruim, passam alguma coisa pra mostrar que tá realmente, né, machucado. E aí o filho acaba se afastando, fala, ai, eca, ou então tenta tomar, ver que o gosto tá ruim. E eu me neguei a fazer tudo isso, porque eu acho que é um trauma muito grande pro bebê. E é uma coisa, sei lá, eu já tinha me conformado, que era desnecessário. E eu tava vivendo aquilo, que eu mostrava pra ele que tava doendo, que tava machucado. E mesmo assim ele queria mamar, e mesmo assim ele mamava. Então, assim, foi muito louco, gente. Foi um momento muito louco, assim. Apesar de eu amar amamentar e de eu sempre lutar pra prolongar essa amamentação e pra que ele mamasse o quanto tempo ele quisesse, gente, eu tô muito exausta. Eu tô muito exausta. Assim, psicologicamente e fisicamente. Eu passo as madrugadas com ele na cama. Se eu mostrar pra vocês o nosso colchão, isso é uma coisa que a gente vai até trocar, porque o nosso colchão tomou forma, porque fica eu e ele ali no colchão, e questão de posição, questão de ficar o tempo todo acordando pra dar o peito, sabe? Ele fica agoniado quando ele não tá com o peito. Assim, gente, eu tô muito exausta mesmo. E isso acaba com os meus dias, por quê? Porque, assim, ele passa a madrugada pedindo o peito e quando dá umas 6, 7 horas da manhã, às vezes ele capota. Quando eu poderia levantar, tomar meu café, fazer alguma coisa, tal, eu capoto também. Aí a gente acaba acordando 8, 9 horas da manhã, perdemos boa parte da manhã, já temos que correr para fazer a nossa rotina e, assim, eu fico, assim, muito perdida. Então, assim, eu tô muito exausta mesmo. Eu tô com muita saudade da minha cama. E eu gostaria muito de voltar a dormir na minha cama. E eu gostaria muito que o Matheus adquirisse essa independência na hora de dormir, essa segurança na hora de dormir. Eu acho que já tá mais do que na hora, né? Mas é uma coisa que eu me sinto assim, muito... Eu sinto uma barreira muito grande, né? E assim... Quando meu peito começou a ficar muito machucado, eu tive que botar um basta, porque ou o meu peito sarava, ou eu achava... Gente do céu, é sério, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu achei que eu fosse pegar uma infecção generalizada de tanta dor, de tanto machucado. Então, assim, eu tive que falar pro Matheus, durante o dia você não mama mais. Foi muito difícil, mas eu acho que ele acabou entendendo com o tempo que realmente não daria pra ele continuar mamando daquele jeito. Então, durante o dia, ele deixou de mamar. Ele realmente parou de mamar. Eram só as noites. Então, o que eu fazia? Eu passava a pomada ou algum remédio. Gente, eu tentei vários remédios. E aí, à noite, eu limpava e dava o peito pra ele. Às vezes, eu dava só um peito. O peito tava menos machucado. Eu não deixava ele mamar no outro peito. E já chegaram a ter noites em que eu não consegui dar o peito pra ele nenhuma vez. E foram as piores noites. Foram noites que a gente passou em claro, à base de muito choro. E foram nessas noites que ele foi convencido a tomar mamadeira. Então, a partir dessas noites, ele começou a tomar mamadeira pra dormir. E todas as vezes que ele acordava à noite, eu levantava e fazia uma mamadeira pra ele. E ele acabou também se conformando com essa situação. Então, assim, o nosso estoque de leite fez assim, ó, em uma semana. Mas a gente acabou criando essa rotina, onde ele mamava uma vez só na noite e o resto era tudo mamadeira.
Foi muito mais cansativo, por um lado, porque eu realmente tinha que levantar, fazer. Ele chorava, às vezes ele não aceitava a mamadeira, então foi um processo de convencimento muito grande, mas que acabou dando certo. E assim, ele continuou relutando com essa questão de largar o peito. E eu cheguei num ponto em que eu não aguentava mais. E aí eu fui procurar a médica. Quando eu cheguei na médica, eu falei, doutora, por favor, me salva. Eu não tô conseguindo mais amamentar. Quando eu mostrei pra ela, a cara dela, ela fez, Juliana, isso daí tá muito, assim, infeccionado. E isso aí é uma infecção por fungo, né? E só que assim, tá muito grave. O remédio que você tava passando nunca ia adiantar, porque você precisa passar uma coisa muito mais forte. Então ela falou assim, o ideal seria você parar de amamentar uns 2 dias e passar o remédio. Se você não conseguir, faz o esquema de dar só um peito, passar no outro. E, gente, foi tiro e queda. Acho que em 2 dias o meu peito voltou ao normal. E assim, eu fiquei muito, muito aliviada. Vocês não fazem ideia do quanto eu me aliviei de ver aquela situação passar. Com isso, o senhor Matheus logo percebeu que o peito voltou ao normal. Por quê? Ele me ajudava a passar o remédio, ele via o peito machucado, ele falava, dodói, mamãe. Ele fazia carinho e não mamava. Agora que ele vê que está tudo bem, ele voltou a pedir muito mais vezes o peito, ele voltou a querer mamar durante o dia e ele voltou a relutar com a mamadeira à noite. Então agora ele não quer mais tomar mamadeira à noite e ele fica só no peito. E aí, como é que está a nossa rotina? Eu já não produzo mais tanto leite quanto eu produzia antes, mas ele continua mamando no peito e eu tenho, assim, feito uma coisa errada de realmente deixar ele mamar mais à noite, porque eu acho que eu fiquei tão cansada nesses dias que eu falei, não, deixa eu dormir, mesmo que seja com o peito, assim, ele no peito, mas eu preciso dormir. E eu acabei deixando ele mamar algumas vezes, assim, né, direto no peito. E isso criou, de novo, o vínculo dele no peito a madrugada inteira. E assim, isso tem nos afetado diretamente, porque ele não tem um sono tranquilo, porque toda hora ele procura o peito. Eu não tenho um sono tranquilo. E isso tá realmente afetando muito. E ele voltou a ficar muito mais grudado em mim, a querer mais colo. Não sei, acho que agora que ele viu que o peito tá bom, ele falou, não quero perder isso nunca mais, entendeu? Então ele quer mais colo, ele tá mais enciumado com o Arthur. Ele tá pedindo mais peito à noite. Então assim, a gente tá realmente num processo de regressão do que tava, né? Eu tô até pensando em falar pra ele que realmente tá machucado de novo, sei lá, eu não sei. Mas assim, eu tenho tentado me controlar. E eu tenho realmente pensado, porque eu sei que isso tem que vir de mim, verdadeiramente, porque eu acabo me conformando, tipo, com mais fácil, é mais fácil dar o peito, porque daí ele sossega. E porque, por mais que eu durma desajeitada e acorde algumas vezes, eu não preciso levantar da cama, aquelas coisas, né, que você acaba prolongando um sofrimento que não precisaria prolongar. Mas assim, por ele não pegar chupeta, não pegar naninha, nananana, eu acabo abrindo mão. Eu poderia muito bem fazer ele dormir no peito, sair da cama, volto pra minha cama, aí quando ele me chama, eu vou, dou o peito, saio. Fazer aquele esquema pra que ele vá se desacostumando com a minha presença na cama. Mas, gente, o meu cansaço, às vezes, é tão grande, vocês sabem que a minha rotina ela é tão corrida, que às vezes eu capoto no quarto dele, só acordo no dia seguinte. Às vezes, meu marido fala, fiz o jantar. Eu fiz o jantar, vou tomar banho, e aí, a hora que você terminar de dar, a gente vai jantar junto. Gente, eu não vejo o jantar. Eu vou acordar no dia seguinte. Então, assim, realmente é um processo muito desgastante e que eu tenho que colocar dentro de mim que eu realmente quero parar, que eu realmente acho a hora certa de parar e que eu passe isso claramente pro Matheus. Olha, vou parar, não vou mais amamentar. Isso é uma coisa que tá em construção dentro de mim e eu não sei quando que vai estar pronto, tá? Mas é isso, gente. Esse é o nosso andar aí da carruagem com a amamentação. Eu espero, sim, que ele vá... Eu acho que a escola ajudou muito nesse processo de um pouco de desvínculo dele comigo e com o peito. E eu pretendo que isso evolua mais. Eu acho, sim, que já tá na hora dele largar. Mas eu também não quero forçar, porque eu sinto o apego dele e... Não sei, o dia que meu marido fez ele dormir, eu quase chorei, do tipo, ele dormiu sem meu peito. Porque mãe é bicho... Olha, eu vou te falar, a gente luta por uma coisa e quando essa coisa acontece, a gente... Então isso realmente precisa sair de dentro de nós e falar assim, não, agora é a hora de desmamar, eu estou pronta, Matheus, passar certeza no olhar. Matheus, é isso, ponto final, vamos lutar junto pra isso. Então eu tô esperando esse momento, eu estou construindo essa força dentro de mim. Mas no momento estamos nesse pé. E
seja o que Deus quiser. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like aqui no vídeo. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.